Olá, boa noite, especial do mês hoje, muito mais do que especial. Hoje tenho a honra de receber essa figura fantástica, eu sempre quis conhecer, trouxe ele até aqui em Araçatuba, não teve como vir na inauguração uma TV, prometeu e está cumprindo. Mas eu não vou dizer quem é, você vai ver no vídeo aí. Ele é engenheiro civil, mestre em engenharia de transportes, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e serviu o Exército Brasileiro por 17 anos, levando sua experiência inclusive para uma missão de paz da ONU no Haiti. No governo federal, foi ministro da Infraestrutura, responsável por mais de 80 leilões, que movimentaram quase 100 bilhões de reais em investimentos, gerando milhões de empregos e reerguendo as ferrovias brasileiras. À frente do governo de São Paulo, desde 2023, vem conduzindo uma gestão baseada em 3 pilares: desenvolvimento, diálogo e dignidade. Já são mais de 60 mil moradias entregues, 10 mil quilômetros de rodovias recuperadas, novos programas que transformam a vida de estudantes, além de reestruturação da saúde com a tabela SUS paulista. Em um feito histórico, iniciou a desestatização da Sabesp, assegurando investimentos bilionários para garantir saneamento universal até 2029. Hoje, no especial do mês, você acompanha de perto as conquistas, os desafios e a visão de futuro do governador Tarcísio de Freitas. Muito bem, muito obrigado, governador, pela sua presença. Prometeu e cumpriu, está aqui conosco para gravar, né? Chain, para mim é uma honra muito grande. A gente sempre ouviu falar muito bem de você, então sempre tive curiosidade e hoje estou tendo o privilégio de estar pessoalmente. Você tem uma legião de fãs e a sua história é muito bonita, então eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Bem, governador todos conhecem, mas quem é o Tarcísio por trás do cargo, não é? Como a sua história influenciou, a sua história pessoal influenciou essa sua forma de governar? Então vamos esquecer um pouco o governador, vamos falar o Tarcísio. O Tarcísio por trás do cargo é uma pessoa comum. É uma pessoa que aprendeu valores. A minha mãe era empregada doméstica, deu muito duro, batalhou muito para me dar educação. Meu pai é um cara que carregou caixa de sapato no comércio muitos anos, levou muito tempo para estudar e eles fizeram o melhor, né, por mim, e eu sou muito grato a isso. Eu entrei muito cedo nas Forças Armadas e a gente aprende nas Forças Armadas muito a questão da disciplina, da superação de limites, a gente aprende uma série de valores e eu procuro trazer isso para a administração pública. Uma coisa que a gente aprende é montar time, a gente não é ninguém sem time. Eu sou uma pessoa que coloco tudo nas mãos de Deus primeiro, não faço nada sem colocar nas mãos de Deus. Deus tem me abençoado muito, né? Como está lá em Samuel, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? E o Senhor tem me ajudado todos os dias, então eu sou muito grato a Deus por todas as bênçãos que Ele colocou na minha vida. Já me deu muita coisa boa, cura de câncer, enfim. E a oportunidade agora de servir, né? Porque esse trabalho na administração pública é um trabalho de servir. Mas deixa eu pegar esse gancho aí, governador. O senhor serviu 17 anos no Exército. Se o senhor for falar tudo, daqui a pouco não tem pergunta para fazer, pô, não é? O que mais trouxe dessa sua experiência para a sua vida pessoal e política, esses 17 anos? O senhor começou a fala algo mais claro nesse sentido. Eu acho que nas Forças Armadas você aprende a superar e testar limites o tempo todo. Em muitas situações você é levado ao extremo e você não tem aquele reforço positivo. E você começa a aprender que não existe limite, não existe impossível, não existe tarefa que você não possa realizar. Você aprende a trabalhar em time, você aprende a liderar, você aprende a organizar a equipe. Então esses ensinamentos das Forças Armadas, a questão da disciplina, da dedicação, a questão do time. Time é muito legal. A gente não faz nada sozinho. E o time é bom quando você tem aquele time com as pessoas que não reclamam. Elas se apresentam, elas dão a cara a tapa, elas estão com você, elas fazem o melhor que elas podem. Então, o que eu aprendi nesses 17 anos de Exército foi fazer o melhor que eu posso. E é isso que a gente procura praticar todo dia. Vamos fazer o melhor. Vamos errar? Como nós vamos errar? Mas nós vamos fazer o melhor. Por falar em time, governador, tem uma coisa importante que o pessoal comenta. Eu sou muito amigo do Feder, né, do teu de educação. E aquela vez que ele teve aquele problema, aquela turbulência, todo mundo dizendo cai, não cai. Ele nunca esquece, o senhor falou, tamo junto, vamos até o fim, se você tá... Então essa lealdade transferida, o time realmente
fica mais forte nessa hora. Então, parabéns. Agora, se tivesse que escolher um valor das suas decisões, qual seria? Olha, a coisa que eu trago para a minha vida é disciplina. O que é que guia essas decisões? Eu acho que a gente tem que guiar as nossas decisões pelo interesse público, a gente tem que olhar o que a gente pode fazer diferença, estar sempre pensando na construção de um legado. Então, eu acredito o seguinte, que Deus deu para cada um de nós dons. Se a gente não usa os dons que Deus deu para nós, a gente está pecando. A palavra de Deus fala isso, quando Paulo escreve aos Efésios, diz que aquele que desceu subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas e deu dons aos homens na medida da sua graça. Então a gente recebe dons pela misericórdia e se a gente não usa, a gente peca. Eu procuro usar esses dons, né, e tentar aí fazer a diferença, fazer o melhor que a gente pode. Tem uma frase que até foi notada aqui, que diz o seguinte, você costuma dizer que cada número representa uma vida, não é? Qual conquista da sua gestão que mais te emocionou pessoalmente? É difícil dizer, a gente se realiza com cada vitória. Eu sempre digo que a gente tem que celebrar as vitórias. Quando você pega, por exemplo, quem são os destinatários da política pública? Quem são os donos do investimento? Olha, quando eu estou pensando que eu estou mandando filho de gente humilde para o exterior para fazer intercâmbio, né, no Prontos para o Mundo, eu fico feliz. Quando a gente pensa que está conectando alunos da rede pública... Mas como é que o senhor faz isso aí? Mandando o pessoal para fora? É o seguinte, a gente pega os alunos do 9º ano do ensino fundamental... No ensino fundamental isso, público. Das nossas escolas públicas. Que não conhece nem Argentina, quanto mais exterior, não, né? Muita gente que nunca nem não deixa andou exterior, de avião, nunca saiu da sua cidade. Tá. Né? Eles fazem uma prova, que é a prova que a gente faz no final do ano, Saresp. Eu pego as 70 mil melhores notas no idioma inglês. E para esses 70 mil alunos a gente dá um curso de inglês. A gente patrocina um curso. O Estado banca o curso. E aí desses alunos que estão fazendo o curso de inglês, eu pego os 1000 melhores e mando para o exterior. 1000? Os 1000 melhores. Então eles vão fazer intercâmbio fora. Esses alunos da Escola Pública de São Paulo, eles vão para o Reino Unido, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para o Canadá, passam lá um tempo fora, então eles vão ter... Tudo gratuito. Tudo gratuito. Até porque eles não têm condições, Não né? tem condição, a maioria. Outro dia eu liguei para uma aluna de Campinas que foi selecionada para ir para o Reino Unido. Sim. E ela, pela dedicação pessoal, né, conquistou essa vaga, porque é mérito, e ela estava se preparando para ir trabalhar. Ela trabalha no supermercado e com essa renda do supermercado ela ajuda os pais. Eita. E essa menina está indo para o Reino Unido, vai fortalecer uma competência importante, que é a competência, a habilidade da comunicação, a habilidade do idioma. Olha só. Então, para essas crianças, essa oportunidade São de... 1000, governo? 1000 por semestre. Por semestre? Essa oportunidade de ir para o exterior faz a diferença. Né? Então, isso é muito bacana. Para quem está, por exemplo, estava na fila esperando uma cirurgia e hoje está sendo beneficiada com a tabela Suíça Paulista. A tabela Suíça Paulista, o que é? A tabela Suíça estava congelada há muitos anos. E é a referência de remuneração da filantropia. E a saúde do Estado de São Paulo está muito baseada na filantropia, nas santas casas, nas entidades filantrópicas, nos hospitais universitários. E a gente criou um incentivo negativo. Como essa tabela está congelada há mais de 20 anos, quanto mais procedimento uma Santa Casa faz, mais prejuízo ela tem. Invariavelmente tem dois efeitos. Ou ela vai fechar leitos, ou ela vai mudar a relação SUS-convênio. Ou seja, a gente vai desassistir cada vez mais pessoas. O que a gente fez aqui em São Paulo? Hoje a gente paga 3, 4, 5 vezes o que o SUS paga. Então, qual é o efeito disso? A gente passa a fazer a conta equilibrar. Para as pessoas terem ideia, um parto o SUS paga R$ 443. Aqui em São Paulo a gente paga R$ 2.300. Uma cirurgia de vesícula o SUS paga R$ 1.000. Aqui em São Paulo a gente paga R$ 4.000. Uma internação de leito de UTI o SUS paga R$ 700. Aqui em São Paulo a gente paga R$ 2.100. Então a gente fez a conta equilibrar. Quando a conta equilibra, eles abrem mais leitos e aí a gente faz mais procedimentos. Então o Estado de São Paulo, que fazia 700 mil cirurgias, está fazendo 1.200.000, com possibilidade de fazer esse ano 1.400.000. Significa que a gente está duplicando a quantidade de procedimentos eletivos que a gente fazia por ano. Para aquela pessoa que estava esperando, agora, governador, isso faz a diferença. Você faz aqui no estado de São Paulo, por que isso não é feito nos demais estados no Brasil? Se o senhor fosse presidente, o senhor faria no país todo? Por uma razão. Por que o pessoal não faz? Porque custa muito caro. Por que a gente faz em São Paulo? Porque a gente arrumou as contas. Só cuida das pessoas
quem arruma as contas primeiro. Se você não cuidar das contas, você não vai cuidar das pessoas. Então, o que a gente fez? A gente fez reforma administrativa, a gente enxugou cargo, a gente diminuiu o tamanho da máquina, a gente fechou a empresa, a gente privatizou a empresa, a gente reviu o benefício tributário, a gente renegociou dívida, a gente veio com os programas de transação tributária. Opa, então eu criei musculatura financeira. A partir do momento que eu crio esse espaço no orçamento, aí eu consigo ajudar as pessoas. Peraí, o senhor fugiu da minha pergunta. Se o senhor fosse presidente, faria isso num país? É possível fazer. É possível. Claro, faria. Como o senhor olha hoje, vê hoje que isso é possível fazer. O modelo que nós fizemos em São Paulo, ele é replicável no Brasil inteiro. Entendi. Aí eu tenho que cortar desperdício, tenho que enxugar a máquina, tenho que Aí eliminar a despesa, bem, né? para depois a gente poder investir nas pessoas. Perfeito. Bom, o senhor falou moradia, saúde e educação. Elas são áreas muito sensíveis. Teve algum encontro com algum beneficiado que de repente demonstrou, além dessa menina, além de outros, principalmente nessa área de saúde, algo que esse programa que marcou, o que é que marcou de forma geral? Todo, porque você veja o seguinte... Você vê o retorno dessas pessoas? Alguém para aquela pessoa que está recebendo um benefício do Estado, né, tá sendo alvo da política pública, é muito gratificante. Outro dia eu estava entregando uma casa e a gente já entregou 67 mil unidades nesses 2 anos e 8 meses. O Estado de São Paulo entregava 20, Quanto, 25, 30 mil. Quanto? Já entregou 67 mil. Eu estou com 109 mil em obra e a gente acabou de autorizar mais 42 mil. E aí a pessoa que estava recebendo aquela chave tinha uma história muito triste, de muita superação, uma pessoa que já tinha sido violentada, etc., que não tinha ninguém, não tinha parente, e ela estava recebendo a chave do seu imóvel, da sua casa própria, ela estava saindo do aluguel. Então, a pessoa, quando recebe a chave numa situação dessa, ela se emociona, e isso emociona a gente também. Então, a gente ali se vê como instrumento, né? Estamos conseguindo ajudar aquela pessoa. Às vezes... É a mãe que teve uma gravidez de alto risco, que conseguiu ter um atendimento, que aquela vaga foi aberta e que vai lá nos agradecer. E às vezes coisas simples, a gente está fazendo cursos de curta duração para conectar rapidamente as pessoas no mercado de trabalho. Então são cursos volantes, são carretas que rodam o Estado. Hoje a gente tem aí quase 40 carretas ministrando 46 cursos. Curso de mecânico motocicleta, curso de solda, curso de design pessoal, curso de modelagem industrial, corte e costura, curso de açougue, curso de padaria. E a cada 2 semanas a gente faz uma formatura e a gente entrega os diplomas para as pessoas. E às vezes tem a pessoa que está tirando o primeiro diploma da vida e está saindo de lá já empregada. Na última formatura me chamou a atenção uma mãe que estava chorando muito. Ela me abraçou e disse assim: meu filho devia a justiça, meu filho foi preso, pagou o que devia, saiu da cadeia. Fez o curso, né, um curso gratuito, conseguiu o primeiro diploma, está empregado. Olha, e ela estava... Então, assim, aí você vê, bom, então, isso está valendo a pena. Pegando esse gancho, o que é que foi mais desafiador até aqui? Se é destravar as grandes obras ou aproximar o governo das pessoas? Eu acho que é aproximar o governo das pessoas e eu vou explicar por quê. As pessoas estão tão desiludidas do poder público que muitas vezes elas não acreditam que é possível. Quer ver, eu vou dar um exemplo. Quando a gente teve a tragédia de São Sebastião, nós tínhamos pessoas que estavam vivendo em área de risco e rapidamente a gente conseguiu mobilizar a moradia para todo mundo que perdeu casa. As pessoas, todos aqueles que perderam? Todo mundo. Ninguém ficou sem casa. Em 10 meses, todo mundo já tinha imóvel. A gente conseguiu mobilizar 1.004 apartamentos nesse período de 10 meses. A gente conseguiu construir isso. E todo mundo foi contemplado com moradia. Não só quem perdeu a moradia naquela tragédia, mas também como quem estava na área de risco. E quando você ia conversar com uma pessoa que estava na área de risco, eu disse: eu vou te dar a casa, às vezes a pessoa não acredita, porque ela não acredita no Estado. Então, abraçar essa pessoa, fazer ela entender que aquele programa é sério, que a gente está a fim de cuidar dela, eu estou a fim de caminhar com ela, não é fácil. Quebrar essa barreira, às vezes, não é fácil. Terminar as grandes obras? Isso aí é o que a gente gosta de fazer, né? Então, Rodoanel termina ano que vem, estava parado há não sei quantos anos. A linha 17, que era aquele monumento ao atraso, quem chegava na cidade de São Paulo via aquele negócio abandonado, ano que vem vai estar funcionando. O que é esse 17? A linha 17 é aquele monotrilho, que era da Copa do Mundo, que ficou... Aquele que era da Copa do Mundo? Aquele que era da Copa, né, que fez aniversário, né? E tinha sido parado isso? Estava parado, estava descontinuado. Era para ter ficado pronto em 2014, não está pronto até hoje. Estava abandonada essa obra quando a gente chegou. Essa obra está praticamente concluída e ano que vem a linha 17 do metrô de São Paulo começa a operar. Ano que vem a gente entrega a linha 6, entrega a linha 17, entrega a Rodoanel.
né? A questão da Cracolândia, ninguém acreditava que era possível. Então, o que aconteceu ali, governador? Diz que agora, de verdade mesmo, o que houve? Conta pra gente As aqui, pessoas não entendem o que aconteceu. Conta pra gente. As pessoas ficam assim, puxa, eles espalharam. Não espalhamos não. Até porque a cada ação que a gente fazia na Cracolândia, a gente foi construindo um banco de dados. Então a gente foi colocando todas as pessoas nesse banco de dados, porque se a gente não entendesse a história de cada um, e cada um tem um caminho diferente, chegou lá por uma razão e a gente tem que tratar essa razão, a gente não ia conseguir resolver, não ia conseguir entender. Então a gente começou a entender por que 60% dos frequentadores da Cracolândia são egressos do sistema prisional. Qual é o efeito que vai ter se eu descentralizar a prova de vida que acontece no Fórum da Barra Funda? Como é que eu vou aumentar a nossa capacidade de fazer atendimento e mudar o nosso protocolo terapêutico? Nós abrimos 40 casas terapêuticas para atender pessoas que estavam na Cracolândia. Aquele pessoal, então, está todo hoje em algum local todo endereçado. Sendo assistido. A gente também procurou entender o ecossistema criminoso que atuava no centro. Como é que é isso? Porque Fala um isso pouco é uma disso aí, coisa... governador. Isso aí, esse problema de ecossistema criminoso que está cada vez mais... Isso é uma coisa interessante, Chaim, porque a gente tem que entender o seguinte, se esse negócio está funcionando há tanto tempo no centro de São Paulo, embaixo do nariz das autoridades, é que tem um business por trás, tem um negócio por trás. Esse negócio dá dinheiro para alguma pessoa, alguém ganha muito dinheiro com esse negócio. A gente procura entender qual é o business por trás. O business por trás da Cracolândia era o business imobiliário, porque às vezes as coisas não são lógicas para nós. Business imobiliário? Desculpa, vou explicar. Entendendo. O que a facção fazia? Pegava a Cracolândia, pegava o fluxo. Quando o senhor fala facção, está falando o quê? PCC. Ah, tá bom. Eles mudavam o fluxo de um lugar para outro, baixavam os preços dos imóveis, compravam tudo que estavam ali e naqueles imóveis que eles compravam, eles desvalorizavam, compravam os imóveis para depois ganhar ou na valorização ou na instrumentalização de negócios de fachada. Eles compravam aquilo em volta? Tudo em volta. É impressionante. Então, eles compravam hotel, pousada, restaurante, ferro velho, reciclagem. Os ferros velhos e as reciclagens eram pontos de receptação de material roubado e de troca por droga. E mais, esses hotéis, essas pousadas, essas reciclagens funcionavam como fontes de lavagem de dinheiro. Então a gente começou a ver faturamento desses negócios, quem eram os proprietários. Então a gente via que aquele hotel estava no nome de um laranja que era beneficiário do Bolsa Família e aquele hotel estava movimentando 200, 300 milhões de reais por ano. Opa, aqui eu tenho uma operação de lavagem de dinheiro. E tinha um esquema de pirâmide onde o dinheiro ia passando de uma empresa para outra até chegar em 2 ou 3 empresas que estavam em nome de pessoas da facção. Então a gente saiu desarticulando isso, fechando esses negócios, fechando esses estabelecimentos, dando perdimento, desapropriando. Entramos na favela do Moinho, que era uma espécie de bunker, uma fortaleza do crime organizado lá, onde eles tinham um grande centro de distribuição. Eles tinham antenas que faziam interceptação da comunicação da polícia. Então a gente entrou, estamos dando atendimento habitacional para todo mundo. O que era a favela do Moinho vai virar um parque, vai virar a estação Bom Retiro, a futura estação Bom Retiro. Então, quando a gente começou a casar políticas públicas, a política de saúde, a política de assistência social, a política de habitação, a política de segurança pública, colocamos 3 unidades de polícia lá, 400 homens, muito monitoramento, a gente começou a ver desidratação paulatina da Cracolândia até o dia que não tinha mais ninguém. Hoje, zerou. Zerou. E o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos reequipar o centro. Então, o local da Rua dos Protestantes, que era a Cracolândia, vai ter praça, vai ter empreendimento da CDHU, vai ter habitação para as pessoas. A gente vai fazer lá um grande hub de tecnologia, porque vai ser um local onde a gente vai incubar startups de inteligência artificial. Claro. Final do ano, agora em novembro, a gente vai leiloar o que vai ser o futuro centro administrativo do governo do Estado de São Paulo, que é uma coisa interessante. O que é leiloar que vai ser o futuro? A gente vai fazer uma parceria público-privada para edificar um centro administrativo novo para São Paulo. Por quê? Hoje o Estado de São Paulo mantém a sua administração espalhada por 60 prédios no centro de São Paulo. Hoje o Estado? Hoje o Estado. Isso Mas significa, em São Paulo? Em São Paulo, na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Isso significa que a gente ocupa 830 mil metros quadrados de área. Mas eu não tenho necessidade de ter essa área toda. Eu resolvo meu problema da administração com 240 mil metros quadrados de área. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos concentrar toda a administração pública numa área, vai ser um empreendimento icônico que vai trazer movimento das pessoas, prédios modernos, fachada ativa, circulação de gente, ou seja, aquela área que ficou degradada ao longo dos anos, ela vai ser absolutamente revitalizada com essa propulsão, com essa energia das pessoas voltando a circular, voltando a morar, porque aí vem também
a habitação, né? Porque a gente vai fazer o centro administrativo. Tem um local onde vai ser Já isso? vai ser no Campos Elíseos. Campos Elíseos, o lugar é nobre, né? Nobre, é onde funcionava o Palácio do Governo até a década de 60, que foi uma residência de barão de café, aquilo foi comprado, virou a residência e a sede do governo do estado lá atrás. E hoje está no Morumbi. Hoje está no Morumbi. Então, na década de 60, né, foi uma iniciativa do Adhemar de Barros, eles mudaram a sede do governo para o Morumbi e aquele local compraram hoje é o quê, a faculdade, governador? né? Hoje a gente, até para dar o início da nossa jornada, a gente pegou o Palácio Campos Elíseos e colocou lá a secretaria mais antiga de todas, que é a Secretaria de Justiça e Cidadania. Então hoje já tem uma secretaria funcionando no centro. E o tamanho da área comporta todo mundo? Comporta. A área, vão ser vários prédios nos dois lados da Praça Princesa Isabel. O projeto está lindíssimo. A gente fez um concurso de arquitetura, que era uma coisa que não acontecia no Brasil desde a criação de Brasília. Então, vários escritórios apresentaram proposta. Então, a proposta vencedora é muito bacana e a gente vai transformar o centro. Daqui a alguns anos, 5 anos, 6 anos, o centro de São Paulo vai ser outro, absolutamente diferente do que é hoje. O Zanata está aí, vai fazer isso aqui, Araçatuba também. Né? Ele até pegou a ideia ali, viu, governador? Olha só. Agora, me fala uma coisa, governador, como é para o senhor equilibrar a responsabilidade do cargo com a vida pessoal? Como é que, familiar, como é que você consegue chutar pro gol e defender? Isso é uma coisa interessante, assim, aí vem uma capacidade de se concentrar, de se abstrair. Por exemplo, quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Ali eu esqueço que eu sou governador, ali eu sou pai, eu sou marido, eu cuido dos meus cachorros, eu passeio com os cachorros, eu vou assistir filme, eu vou ouvir música, eu vou cantar com meus filhos, mal pra caramba, né? Então a gente vai pro karaokê, é horrível, mas a gente canta. Né? A gente então vai jogar dá para bola. conciliar? Dá para conciliar. Consegue ao mesmo tempo? E quando eu estou em casa com a família, eu estou com a família. Aí eu esqueço tudo e eu vou cuidar da família. Não sei que aconteça, obviamente, uma coisa urgente. Você está sempre ali ligado no celular para ver se não aconteceu alguma coisa. Mas aquele tempo é da família. Tenho tempo também para me dedicar, para cuidar do espírito, né? Levar os pensamentos a Deus, para cuidar da fé, e é isso. Esse tempo é sagrado, é o tempo da família. E o que mais te emociona quando você está com a comunidade, conversando com jovens da rede pública, que você acabou de falar? O que é que mais te emociona nesse caso? Tem muita aí? coisa que emociona, né? E a gente vê que vale a pena. Outro dia a gente foi inaugurar uma escola em Itu, e eu comecei a conversar com os alunos e ver os trabalhos que eles estavam fazendo de robótica, de programação. E aí eu vejo o trabalho que os alunos estão desenvolvendo e digo, meu Deus, eu não faria isso na idade que esses caras têm. E aí os caras explicam aquilo pra gente como se fosse fácil, a coisa mais fácil do mundo. E aí eu faço aquela cara, legal. É como se estivesse entendendo alguma coisa, né? Não estou entendendo nada que eles estão falando. Não, porque a placa tal, programei, fiz isso, fiz aquilo, tal. E eu digo, que legal, pô. Vamos pegar esse gancho aí. Eu sei que tem muita coisa na educação, né, pública do Estado de São Paulo. Aliás, eu sou fã do Renato, não é? Ele realmente é fantástico. Eu estou vendo que está fazendo, numa boa, que o senhor sabe que sou ligado à área de educação privada, escola no Brasil inteiro, inclusive no exterior. Mas é impressionante o que eu tenho observado, o que está sendo feito aqui no Estado de São Paulo, pela educação, coisas que não tem nas privadas hoje, não é? Inclusive já se fala em muita utilização de inteligência artificial ali. Sim. O senhor está familiarizado com isso? O senhor tem visto o resultado disso? A gente está acompanhando bastante. Como é que vocês estão conseguindo superar esse desafio, não é? De inteligência artificial, que todo mundo está assustado, inclusive as privadas. Confesso que ainda não... Como é que foi essa experiência? Já começou, né? Já começamos. Aí tem, obviamente, uma barreira cultural, é novo, né? Tem algumas pessoas que reagem, mas a gente precisava dar esse primeiro passo. Então, por exemplo, hoje a gente tem já o início da correção das redações que os alunos fazem por inteligência artificial. E como é que está esse retorno, governador? Está indo super bem. Está indo super bem. Isso dá agilidade para a gente no que diz respeito à correção de prova. Então, é muito legal o aluno poder fazer uma redação, poder treinar e já ter imediatamente um feedback. A gente tem utilizado a inteligência artificial na elaboração de questões que são propostas nas tarefas domiciliares, também nas correções. Então, a gente está dando esse espaço na inteligência artificial, introduzindo a programação, trouxemos a programação para dentro da sala de aula, trouxemos a robótica para dentro da sala de aula. A gente se preocupa muito
com desenvolvimento de competências. A gente sabe que o mercado vai ser cada vez mais exigente, mas o mercado, por outro lado, ele cada vez está se desvinculando mais da questão diploma. No que você é formado, aonde você é formado, isso cada vez vai ter menos relevância. O que interessa hoje muito é a competência. E basicamente a gente tem que desenvolver 3 habilidades. A primeira, a habilidade de se comunicar. No idioma pátrio, no português, e em outro idioma. Por isso, Prontos para o Mundo, por isso mandar os alunos para o exterior, né, para fazer intercâmbio. O idioma inglês. A gente escolheu o inglês porque o inglês hoje é a língua mais falada e a língua que a gente precisa, em primeiro lugar, passar para esses alunos. Então, para desenvolver essa competência, habilidade de comunicação. Além disso, a gente aumentou a carga horária de língua portuguesa nas escolas. Então, os alunos hoje da rede pública têm mais português. Segunda habilidade, segunda competência, matemática. A habilidade de resolver problemas. Que o mercado quer que o aluno ou que o profissional resolva problema, que ele tenha a capacidade de quebrar um problema grande em problemas menores. E a terceira habilidade, a relação interpessoal. Se a gente desenvolver essas 3 competências, a gente vai desenvolver o profissional do futuro. Então, a gente acredita muito nisso e a gente está trazendo a tecnologia da informação, a programação, a robótica, para eles interagirem, para eles desenvolverem essa capacidade de resolver problema, capacidade de se relacionar, de trabalhar em grupo, de trabalhar em equipe, né? Eles são desafiados e eles estão dando excelentes respostas. E aí, o que acontece? A gente já passou a investir muito na alfabetização na idade certa, que tem uma correlação positiva, né? Uma correlação 1 praticamente. As cidades que têm melhor nível de alfabetização na idade certa são aquelas cidades que têm o melhor resultado no ensino médio. E a gente conseguiu crescer 30% a quantidade de fluentes, leitores, no final do 2º ano do fundamental em 1 ano. Então a gente avançou muito na alfabetização na idade certa. E a gente desenvolvendo essas habilidades, desenvolvendo essas competências, treinando os nossos alunos, recuperando aprendizado, investindo mais na escola de tempo integral, melhorando a infraestrutura escolar, que é uma coisa importante. Bom, governador, educação, a gente consegue navegar bem, né? Nós estamos vendo aí dois fenômenos que estão acontecendo, que o senhor acabou de falar. O aluno vai estar preocupado com o diploma, não sei o quê. Ao mesmo tempo, nós temos uma das melhores universidades do mundo, diga-se a USP, né, aqui em São Paulo, e eu não sei como é que está hoje. Antigamente, todo mundo, o sonho, a loucura era entrar na USP, a concorrência muito grande, e continua sendo, não é? Mas antes a gente via, quando ia lá, os caras tudo de carrão, aquele pessoal que se preparava, iam fazer as melhores escolas, os melhores cursinhos, tal. Hoje continua assim, ou a gente tem hoje alunos de escola pública conseguindo conquistar esse espaço, porque na verdade é para eles, não é isso, né? Eu entendo que as universidades públicas elas estão cada vez mais inclusivas, elas estão preocupadas com essa inserção social. E vejo que a iniciativa que a gente tomou aqui em São Paulo, a gente criou um negócio chamado Provão Paulista. O que é isso? Na verdade, a gente criou um vestibular seriado que é exclusivo para alunos da rede pública. E aí fizemos isso em acordo com as universidades de São Paulo, com a USP, com a Unicamp, com a Unesp, com as FATECs, com a Univesp. Então a gente tem 15 mil vagas nessas universidades que são exclusivas para os alunos da rede pública de São Paulo. Para esses alunos da rede pública, a gente faz um vestibular seriado. Então o aluno faz uma prova no 1º ano, reserva a nota. Faz a prova no 2º ano, reserva a nota. Faz a prova no 3º ano, reserva a nota. A gente faz a média desses 3 anos, 1º, 2º e 3º ano, e aí classifica os alunos que têm acesso, então, a essas 15 mil vagas. Por um lado, a gente, primeiro, tira a pressão do aluno. Aquela pressão, puxa, eu vou fazer o vestibular, eu não sei se eu estou pronto para uma FUVEST. Não tem problema, você está fazendo o vestibular seriado. Eu fui mal no 1º ano, recupera no 2º. Fui bem no 1º, fui mal no 2º, não tem problema. Isso já está funcionando hoje? Já. Então, nós temos seriado aqui no estado de São Paulo? Temos vestibular seriado aqui no estado de São Paulo. Mas isso para quais universidades? Para USP, Unicamp, Unesp, para a Univesp e para as FATECs. Mas isso está a partir de quanto, governador? Isso a gente começou em 2023. Aí, obviamente, em 2023 a gente fez a prova do 3º ano, né? E aí não tinha a reserva de nota do 1º e 2º. Isso. Em 24, a gente pegou notas dos alunos do 2º e 3º ano, e esse ano, 25, vai ser o primeiro que a gente vai fazer, 1º, 2º e 3º ano. É mesmo? Olha que coisa bacana. E aí a gente pega a média desses alunos mas e aí classifica. Ele é exclusivo para alunos que vêm? Alunos da escola pública. Da escola pública. São quantas vagas? 15 mil vagas. 15 mil vagas? 15 mil vagas exclusivas para os alunos das escolas públicas de São Paulo.
Sei. Governador, você sabe que tem um caso aí que eu sempre escuto o seguinte, esses alunos, o problema deles, até pode entrar. Como é que eles se mantêm, governador? Aí nós criamos... Esse é o problema, porque veja só, tem gente que vai lá que pode pagar essas faculdades e prefere ou uma questão de ser boa faculdade e tal. E é boa a faculdade, das melhores do país. E o cara poderia estar pagando uma faculdade 10 vezes mais, mas ele vai na USP. Pelo menos era assim, não sei como é que está hoje. Eu sempre defendi que esse pessoal que pode pagar deveria pagar a universidade pública. Como é feito em todo o país do mundo. O senhor chegou a pensar nisso ou uma coisa fora da caixa? O que acontece? Eu acho que não é fora da caixa, mas aqui em São Paulo a gente tem uma coisa que é muito tradicional, que é uma fonte de financiamento vinculada por lei, que vem já vinculada por norma, né? Na verdade não é lei, mas é norma, por decreto, e já vem há muito tempo, que é uma parcela do ICMS do Estado que é distribuído pelas universidades. Já vai naturalmente para as universidades? Vai naturalmente. Então, as universidades hoje têm fonte de financiamento. 9,57% do ICMS recolhido no Estado vai para as universidades do Estado. Dinheiro isso, né, é bastante dinheiro. E, além disso, você tem uma fonte de financiamento vinculada para a pesquisa, que é 1% da receita de ICMS, que é vinculada à FAPESP, ao nosso sistema de fomento à pesquisa. Isso traz uma vantagem, que é a possibilidade da universidade fazer um planejamento de longo prazo. E é o que tem acontecido. As universidades têm feito esse planejamento de longo prazo e é por isso que elas conseguem manter um padrão de excelência, um padrão acadêmico. Então, isso tem feito a diferença. Não tem aquela incerteza orçamentária. Será que eu vou ter dinheiro esse ano? O fiscal flutuou e aí eu tô mal, tem contingenciamento, não vai vir o dinheiro. Não. Aquele dinheiro está vinculado, aquele dinheiro está reservado. Não, mas me fala, esse aluno que entra não tem condições de se manter, governador. Que a gente faz? O cara desse entra numa USP, não tem nem onde comer, tem? Como é que é feito O que a gente fez? A gente criou uma bolsa permanência. Então, a gente dá hoje um valor para esses alunos que são carentes, que acessam a universidade via Provão Paulista. Então, a gente criou o Provão que o senhor falou que as 15 mil vagas. As 15 mil vagas. A gente criou o Provão Paulista vestibular seriado. Aí aquele aluno carente, que era aluno da nossa escola pública, que por mérito conseguiu a vaga via Provão Paulista, fez vestibular seriado, vai lá para a USP, sai às vezes, está saindo de qualquer canto aqui do nosso estado de São Paulo, vai para a Universidade de São Paulo, vai para a Unicamp, ou vai para a Unesp, a gente vai garantir para ele uma bolsa permanência. Então, governador, esse cara formando, ele não poderia retribuir para fazendo algum trabalho social, alguma coisa? Um médico, por exemplo, trabalhar num SUS, isso não se pensou nisso? Sem dúvida. Está tudo legal, acho ótimo. Ele trabalhou, conseguiu, mas já se formou, já está apto a ter alguma coisa. Ele pode ter um tempo trabalhando, esse outro tempo, o senhor não acha que seria benéfico ele devolver um pouco para a comunidade, inclusive carente? Atuar em comunidades carentes, assim por diante. O que o senhor acha disso? Eu acho uma boa. Isso, de certa forma, já acontece naturalmente. Vamos pegar, por exemplo, essa turma aí que faz medicina na Universidade de São Paulo. Sim. Qual é a grande escola para eles? É o Sistema Único de Saúde. SUS, claro. Né? Um aluno que faz uma escola dessa vai brigar depois para fazer uma residência no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então, vai devolver para o SUS aquilo que recebeu. Então, isso naturalmente já tem acontecido. O senhor está dizendo que acontece pela própria osmose, já é natural, já vai embora assim. Mas não há uma obrigação. Não tem essa obrigação. Que não tem nada demais a gente, lá na frente, pensar em algo dessa natureza. Mas hoje isso acaba acontecendo naturalmente. Ele acaba devolvendo, porque o médico, principalmente, ele vai trabalhar no Sistema Único de Saúde, que é a grande escola da medicina. Né? Que é um sistema que a gente tem que ter orgulho, que tem feito a diferença. Né? Eu acho que o SUS é extremamente sofisticado e quando a gente pega paralelo no mundo, a gente tem até algumas dificuldades. Do mundo, né, nosso sistema, na minha opinião, chega a ser melhor do que o sistema inglês, que foi um sistema que inspirou o nosso Sistema Único de Saúde aqui. Que, inclusive, é um dos únicos que consegue, na verdade, superar, né, que dá um certo conforto para as pessoas de saúde. Aí fora a gente vê que principalmente em países que se consideram primeiro mundo, não é? Pensa no americano, né? O americano está sempre preocupado com seguro-saúde. Aqui, não, aqui a gente tem um Sistema Único de Saúde, universal, gratuito. Né? Veja aqui os hospitais de São Paulo, que são uma referência no Brasil, e São Paulo faz quase 60% da média alta complexidade do Brasil inteiro. Então, a gente recebe aqui pessoas do Brasil inteiro. A gente tem 22% da população e faz quase 60% da média alta complexidade. É porque os nossos hospitais são de excelência e as portas estão abertas para qualquer pessoa. Então, atendimento gratuito, universal e de qualidade. Governador,
Que São Paulo o senhor espera entregar para as próximas gerações? Já vi que você gosta muito, falou muito de criança, atuo com meus filhos, faço karaokê, já observo que o senhor gosta muito dos jovens. Então o senhor está investindo nesses meninos de inteligência artificial, coisa que muitas privadas ainda estão preocupadas em fazer. O senhor já atuou, todo mundo percebe que a inteligência artificial já é um fato que vai atropelar a gente. Eu observo que o senhor já está ligado nisso. Mas o que você vai deixar para essa futura? Qual é o sonho de deixar para essa geração diferenciada que vem aí? A gente quer deixar um Estado mais justo, né? Um Estado que, primeiro, esteja apto a receber o investimento, um Estado que esteja que tenha o melhor ambiente de negócio possível, um Estado onde a gente possa aqui desenvolver negócios, desenvolver empregos, desenvolver oportunidades, onde as pessoas possam, de fato, prosperar. É um Estado onde a gente quer que o Estado de São Paulo seja uma referência e um templo de prosperidade. A gente quer ver as pessoas realmente crescendo aqui no nosso Estado, a gente quer ver um Estado com uma melhor infraestrutura, um melhor transporte público, uma referência em saúde, uma referência em educação. Se eu pudesse, assim, colocar o que é visão de futuro para nós, eu quero que São Paulo seja o primeiro lugar no IDEB todos os anos, que é um lugar que a gente não pode sair. A gente tem que chegar lá e nós vamos trabalhar para isso. Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar. Hoje é o estado de Goiás ali brigando com o estado do Paraná. Então, Goiás primeiro no IDEB, Paraná segundo no IDEB, e eu acho que São Paulo tem que estar lá na cabeça. A gente vai passar uma hora Goiás, Paraná, não tenha dúvida, que a gente vai trabalhar para isso. Né? Então, a gente vai galgar esses postos pelo trabalho. Isso é pelo número de habitantes ou o que é que... Não, é uma cesta de resultados e, no final das contas, tem a medição da prova do SAEB, né, que acaba determinando muito o seu índice. Obviamente, a gente tem um tremendo desafio, que é a maior rede de ensino público de São Paulo. Mas é por número de alunos? Não. Eles não é determinado pelo número de alunos que tem? Não. É lógico que o número de alunos influencia, porque vamos pegar uma rede do tamanho da rede de São Paulo, que é a maior rede do Brasil, 3,5 milhões de alunos, né? A gente... 3,5 milhões concorrendo, 1,5 milhão concorrendo, naturalmente... É muito diferente. Né? Isso que eu ia perguntar, isso conta ou não conta não conta, mas obviamente a gente tem um desafio maior, né? Porque a gente vai ter que ser muito mais rigoroso e a nossa trajetória, o nosso crescimento vai ter que ser muito maior do que o dos outros, para que a gente possa homogeneizar a educação no estado de São Paulo. Por que homogeneizar? Porque a nossa educação ela é muito diferente. Né? A gente tem escolas muito boas, de excelente nível, e nós temos escolas ainda tempo integral, e nós temos escolas ainda muito ruins. Então a gente tem que fazer com que essas escolas ruins cresçam. É por isso que a gente tomou uma série de medidas. Por exemplo, o bônus dos profissionais de educação. Esse bônus hoje está vinculado a resultado. Então aquelas escolas que crescem mais, aqueles profissionais têm mais bônus. Quer dizer que tem bônus também para professor? Tem. Daniel, você pode trabalhar aí, governador, né? Bom, eu não dou bônus, ele dá? Tá melhor do que a verdade. A gente pode dar só que ele não bate a meta, viu? Agora, por isso que ele não ganha. Mas o professor faz. Batendo a meta, sim. É lógico que aí tem uma mudança de cultura, tem pessoas que não entendem, mas a rede começou a se adaptar a isso governador, também. Isso é um IPO, isso é uma empresa internacional. Como é que é isso? Como é que funciona isso no mudança estado? De cultura, né? A gente tinha que colocar essa mudança de cultura. Olha, vamos dar uma sacudida aqui, porque a gente tem que acabar com a acomodação. Então, vamos se desafiar um pouquinho mais. Mas o senhor sentiu o retorno disso? Tem retorno. É simples medir. Primeiro ano, 40, 50 mil profissionais ganharam bônus. No segundo ano, 110 mil profissionais ganharam bônus. Então, o que o pessoal percebeu? Não adianta reagir contra a política de bônus. Eu prefiro agora trabalhar para alcançar esse bônus. Hoje, a gente tem um engajamento muito maior nas escolas. A gente melhorou muito a frequência escolar. A nossa frequência era muito baixa, então, a gente está batendo quase 90% hoje. Nessa meta tem também a frequência? Tem duas coisas que eu tenho que medir. Frequência, performance, sempre. Quem não mede, não gere. Então, a gente nunca vai ter gestão se a gente não medir resultado. Então, por que não chegou em primeiro lugar no IDEB ainda com tudo isso? É porque é um processo, porque eu tenho 3,5 milhões de alunos, eu tenho uma rede que é muito discrepante, eu tenho escolas que são muito boas, eu tenho escolas que são muito ruins. A nossa sociedade é muito desigual, então o estado de São Paulo é um estado ainda muito desigual, um estado muito rico, mas um estado com muitas carências, com muitas deficiências. Então a gente tem que equilibrar, homogeneizar, a gente tem que puxar aquela turma que ainda está com mais dificuldade, fazer essa turma caminhar mais. É por isso que as metas, elas são calibradas escola por escola, professor por professor. Por quê? Para aquele aluno, para aquele professor que já tem um excelente resultado, para aquela escola que já tem um excelente resultado, a manutenção daquele bom resultado já é uma boa meta.
Entendi. Agora, para quem está aqui embaixo, eu tenho um desafio, um nível de desafio maior. Né? Então, eu não posso pegar aquela escola que já tem uma boa nota, já tem um bom INDEB, por exemplo, e comparar com uma escola que tem um INDEB ruim. Legal. E aí, o intercâmbio de informações é importante. Por exemplo, como é que aqueles profissionais que atuam hoje naquelas escolas de excelência vão conseguir transferir experiência para aqueles profissionais que estão naquelas escolas mais deficientes? Então, um pouco esse jogo que a gente está fazendo. Vamos trabalhar na formação continuada dos nossos profissionais de educação. Vamos fazer com que aqueles profissionais que estão indo muito bem sejam multiplicadores. Só não teve nenhuma greve de professores na tua nenhuma. entrada, né? Porque isso aí era corrente, né? Nenhuma. Vamos falar um pouquinho agora dessa educação. Já vi que você conhece de cor salteado. Vamos fazer agora, como é que fala? A tarefa da segurança, governador. Como é que nós estamos de segurança? Que é uma coisa que incomoda e preocupa todo mundo. A gente vê que teve umas violências aí. Toda vez que tem um crime bárbaro, né, obviamente isso afeta a percepção de segurança do cidadão. Mas o fato é, nós estamos com os menores indicadores da nossa história. A gente tem o menor indicador de homicídios desde o início da série histórica. O nosso indicador de homicídio no estado de São Paulo é menor do que o dos Estados Unidos. E é o menor do Brasil. Uma taxa de 6 homicídios... Estado de São Paulo, o menor do Brasil? É o menor do Brasil. Uau! 6 para cada 100 mil habitantes. Pegar o estado de Goiás, por exemplo, hoje é 14 para cada 100 mil habitantes. Para cada 14, 100 mil, aqui é 6. Que é 6. É o menor do Brasil e é o menor Brasil. Desde o início da série histórica. É o menor desde Mesmo 2001. menor que do Nordeste, tudo? Muito menor. Do Rio? Menor. Eita! Menor. Vou estar com o pai menor amanhã e vou perguntar para ele, hein? Menor do que o de Santa Catarina. Sério? Santa Catarina é o segundo melhor do Brasil. O melhor do Brasil é São Paulo. É mesmo? A gente tem tido sucesso aí na redução de roubos, na redução de furtos, né? Roubo de carga. Roubo de carga caiu no estado de São Paulo 25%. Vou pegar, por exemplo, a região de Araçatuba aqui. Homicídios na região de Araçatuba caiu 26%. Roubo caiu 38%. Então, qual é o segredo? Aumentamos o efetivo. Então, hoje, a gente incorporou 11 mil novos policiais militares, eu tenho 5.700 policiais militares hoje em formação, eu termino o mandato com 23 mil novos policiais na rua. A gente está colocando aí... Esse pessoal é bem remunerado, governador? Porque a gente ouve falar muito que muitos policiais, inclusive, moram nas comunidades porque não tem onde morar. Isso é verídico ou é... Não é bem remunerado. O que seria justo seria muito mais bem remunerado, né? A gente... Quando chegou aqui, procurou eliminar um pouco dessa distorção. A gente deu um reajuste de 22% na média no primeiro ano. Eu digo na média porque os aumentos foram escalonados. Então, a gente procurou privilegiar quem estava mais na ponta da linha. Então, vamos supor, o soldado segunda classe, em 2023, teve 32% de aumento. Então, mas qual é o nosso limite? A despesa de pessoal, se eu pegar contratação e aumento de salário na Secretaria de Segurança Pública, foi significativa. A gente sai de 9 bi de despesa de pessoal ano para quase 15 bi de despesa de pessoal ano. Quase dobrou, né? Então, porque, por exemplo, a gente fez o maior concurso da polícia, os 2 maiores concursos da Polícia Civil da nossa história. Em 24, a gente incorporou 4.017 novos policiais civis. Esse ano eu estou incorporando 3.500. Isso significa recompletar 30% do efetivo da Polícia Civil. E a gente deu esse aumento, que foi importante em 2023. Qual é a nossa limitação? A limitação é fiscal. Como o nosso efetivo é muito grande, a maior polícia da América Latina é a Polícia de São Paulo. O efetivo da Polícia de São Paulo... Como é que é? A maior? A Polícia de São Paulo tem um efetivo maior do que qualquer exército latino-americano. Uau! Só perde, obviamente, Paulo? para o exército brasileiro. Porque a gente está falando de uma polícia de 83 mil homens na ativa. É maior do que o efetivo da Força Aérea, é maior do que o efetivo da Marinha. Só perde para o exército do Brasil. Sério? É maior do que o efetivo de qualquer exército sul-americano. É só, telespectador, eu não tinha essa noção, honestamente. Então é tudo muito grande. E aí, claro, você quer pagar mais? Quer. Agora, o efeito fiscal é a mesma coisa do professor. Eu não quero pagar muito mais professor? Claro que eu quero. Mas eu estou falando de um efetivo aí de um contingente de quase 250 mil professores. Então, o efeito fiscal de qualquer mexida que você dá é muito grande. A gente tem que manter as contas em equilíbrio. A gente entende que professores, policiais que defendem pessoas, tudo, e educam, eles realmente têm que ser os top de remuneração. E é óbvio que eles merecem, né? Uma remuneração melhor. E a gente, obviamente, tem as balizas, alguns indicadores fiscais. Então, eu tenho que estar sempre preocupado, né, com a nossa capacidade de poupança corrente líquida, eu tenho que estar preocupado, né, com os nossos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso deixar E como é que está a arrecadação, governador? O senhor falou muito em inteligência artificial para isso, para a educação. E para conseguir, no caso, o senhor falou também aí da militância,
e que está atuando, inclusive caiu na Faria Lima, né? Teve uns manches na Faria Lima, exatamente dessa militância. Como é que o senhor consegue detectar, como você acabou de falar, lá no motel, detectei que o cara ganhava 200 mil, que não tinha chance nenhuma, porque na mão do laranja. E nos grandes? E nesse SMS? E nesse sonegação? O senhor tem algum sistema que automatiza? Sim, a gente está trabalhando muito, trazendo muita tecnologia para todas as áreas do governo, tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente chegou, São Paulo tinha 300 serviços digitais. Hoje a gente tem 5.000 serviços digitais. A gente não tinha grandes painéis de controle para nada. Hoje eu tenho dashboard para tudo. Eu acompanho a execução orçamentária financeira muito de perto. Eu recebo, né, eu vejo a arrecadação do Estado de São Paulo diariamente. Então, e o que a gente tem? A gente tem um programa chamado Profisco. Então, nesse programa, a gente está fazendo muito investimento em tecnologia de informação, em sistema, e a gente está também trazendo a inteligência artificial para a área da fazenda, para a área da saúde, porque alguns alertas são gerados. Por exemplo, por que eu tenho unidades de saúde que fazem o mesmo procedimento e têm despesas discrepantes? Né? Então, o custo de um procedimento num lugar é diferente do outro. Então, essas coisas geram alertas. Então, eu tenho que trabalhar onde eu posso estar tendo desperdício. A gente chegou aqui e viu o seguinte: o Detran de São Paulo arrecadava menos que o Detran de Minas Gerais. Como é que é possível o Detran de São Paulo, tendo muito mais veículos registrados, arrecadar menos que o Detran de Minas? Então tem alguma coisa que não está certa, o dinheiro está indo embora para algum lugar. Mas isso como é que o senhor detecta? Quem? Aí a gente, sistema, a gente vai monitorando a arrecadação, vai monitorando o serviço, e a gente começou a digitalizar totalmente o órgão. Quando a gente dá um choque digital, a gente começa a fechar a brecha para determinados problemas. E aí hoje a gente arrecada mais que o Detran de Minas, a gente, sem aumentar uma taxa, sem aumentar absolutamente nada, a gente subiu a arrecadação do Detran em quase 2 bi no ano. Então isso aí faz a diferença. A mesma coisa, a gente está trazendo a inteligência para a área de receita, para que a gente possa aprimorar mecanismos de controles, e aí tem aquela questão da complexidade da nossa legislação tributária, para que a gente não perca, não dê espaço, né, para evasão fiscal, para sonegação. Então, a gente tem que trazer realmente a tecnologia, a inteligência artificial para as áreas de governo. Agora, governador, por exemplo, a saúde tem um campo de aplicação para inteligência artificial gigantesco. Chegar na saúde. Segurança pública tem um campo para aplicação de inteligência artificial gigantesco. Então, mas dá exemplo, governador, porque tem pessoas, telespectadores que estão nos ouvindo aqui, que não sabem nem que é inteligência artificial. Você quer ver uma coisa que a gente faz isso hoje? Ajuda? Por exemplo, na segurança pública, a gente está colocando câmeras inteligentes no estado todo. E a gente está integrando os sistemas de sensores, de câmeras, até da iniciativa privada e dos municípios, com o sistema do estado. A partir do momento que eu faço essa integração, eu começo a rodar analíticos. Então, por exemplo, eu tenho as câmeras inteligentes na cidade de São Paulo. Eu estou lá com... O senhor consegue detectar aquele esquema que a gente vê na China? Isso está acontecendo já na cidade de São Paulo. Eu vou dar alguns exemplos que acontecem em São Paulo hoje. Por exemplo, a gente está lá, o carro passa numa via, eu estou lá observando as placas que estão passando. O sistema está vendo todas as placas e está cruzando o dado. Eu faço 3 cruzamentos. Aquela placa corresponde àquele veículo, porque se aquela placa não corresponder àquele veículo, aquela placa é clonada. Opa, gera um alerta. Aquela placa tem uma indicação de roubo e furto, porque se tiver indicação de roubo e furto, gera um alerta. Aquela placa corresponde a que CPF provável de condutor, ou seja, quem é o CPF proprietário daquele carro. Aquele CPF é um foragido da justiça? Opa, se for, gera um alerta. Isso na placa de carro? Placa de carro. E no... Inteligência, reconhecimento facial. Isso. Você tem lá as câmeras, por exemplo, que estão em polos geradores de viagem, estações de metrô. Então você está lá o tempo todo filmando as pessoas, filmando. E aí você está cruzando aquelas imagens que você está obtendo com o banco de dados criminal. Isso vai para onde? Para uma central da polícia? Isso vai para uma central da polícia. Uhum. Então você está cruzando informação o tempo todo. Né? Então você tem um centro integrado onde essas informações são processadas. A partir do momento que dá o match, que você cruza, e aqui, olha, essa imagem corresponde a um foragido, você gera um alerta. E aí você vai fazer a abordagem. Vou dar um exemplo. As pessoas hoje, quando compram o ingresso para o estádio, elas fazem a compra usando o CPF e com a biometria. A gente cruza o CPF da pessoa com a base de dados de foragidos da Justiça. Então a gente já sabe de antemão quem são os foragidos que vão no estádio. Quando o cara chega no estádio e aí ele usa a biometria dele, a gente cruza a biometria com
o reconhecimento facial da base de dados criminal. E ver se aquela pessoa é aquela pessoa. Se for, a gente prende. Todas as pessoas, então, o senhor está me dizendo que vai em estádio, que passa, todos eles são... todo mundo olha. Ou seja, está olhando. Já está olhando todo mundo. E aí, qual é o desafio agora? É aumentar a abrangência desse sistema, aumentar a capilaridade, aumentar a integração. Vou pegar uma cidade como Nova York, por exemplo. A cidade de Nova York tem quase 100 mil câmeras, 90 e poucas mil câmeras. 20 mil são do poder público. O resto é da iniciativa privada. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar todo esse acervo, todos esses sensores da iniciativa privada que estão gerando informação, incorporar, levar isso para o ambiente de nuvem, tratar, aplicar os analíticos e aí ver os padrões de comportamento, aqueles padrões que podem ser indicações de crime para a gente melhor dispor o efetivo policial. Então, quando a gente começa a fazer isso, e aí o cidadão que acompanha, ele já percebeu, não adianta você ter todo o efetivo do mundo, que o crime ele é móvel. Por exemplo, eu tenho uma mancha criminal. Você sabe que 5% dos crimes, 95% dos crimes acontecem em 5% da área territorial. Só que quando você aí, entendendo o indicador, reforça o policiamento numa determinada localidade, o crime vai mudar para outra. Muda para outra. E não tem efetivo que dê conta. O que vai nos ajudar no combate à criminalidade? Tecnologia. E isso hoje, São Paulo... O estado de São Paulo inteiro está aparelhado para isso? A gente está aparelhando, Vocês estão é um conseguindo processo. aparelhar as cidades? Estamos conseguindo o Zanata aparelhar as entra cidades. na fila aí, levanta a mão. Já está? Você começa com A, inclusive, né? Está aí o prefeito de Araçatuba, já vai colocar A no meio, né? Pronto, então vamos lá. Governador, fala só. Aqui da região de Araçatuba, dos 43 municípios da região administrativa de Araçatuba, 11 já estão completamente integrados ao Muralha Paulista, que é o nosso programa 11. De tecnologia. E qual é o nosso tamanho da nossa região aqui de Araçatuba? Nós estamos Araçatuba, Prudente e Rio Preto. Representa quantas cidades? 1/3 do estado de São Paulo. 1/3 do estado de São Paulo. Então, o senhor está falando para 1/3 do estado de São Paulo. E esse programa eu vou colocar nas outras SBT. Nós vamos pegar todo o interior de São Paulo, não é? Aproveitar essa oportunidade. E é importante que as pessoas saibam que o senhor não está falando só para essa região, não é? O senhor está falando para o estado de São Paulo. O que está acontecendo, assim, a gente está fazendo isso em todo o estado de São Paulo. E agora a gente vai vir com outro programa, que é um programa de financiamento de guardas civis metropolitanos, para que as prefeituras consigam estruturar suas guardas civis e equipar suas guardas civis. E também a gente vai ajudar na tecnologia, né, na estruturação desses programas de monitoramento, inclusive para a gente fazer a integração com o nosso sistema e outras políticas públicas que possam contribuir com a segurança. Por exemplo, quando a gente financia um programa de iluminação pública, a gente está contribuindo com a segurança. Porque quando a gente vai analisar o indicador criminal, às vezes a incidência criminal numa determinada região tem a ver com falta de iluminação, falta de iluminância. Então, se eu troco o parque de iluminação, que era de vapor de sódio, vapor de mercúrio, e coloco LED e isso aumenta a iluminância das vias, eu estou contribuindo com a segurança pública. Entendi. Então, a gente tem que fazer essa análise para ver qual é a medida, qual é a política pública que vai ajudar a reduzir o indicador. Isso daí, eu lembro que o senhor foi também ministro na época, e trabalhou também antes disso no governo, exatamente nessa parte que a gente comentava até que o ex-CEO da Estácio, vocês chegaram a trabalhar juntos. Me ensinou muito Mas hoje muito você dá de ferrovia, show, por você exemplo. ensina ele bem. Se ele ouvir, Eduardinho, ouça aqui, hein? Esse cara me ensinou muita coisa. Tá? Então, mas eu acho que agora você pode dar um show nele. É impressionante a informação que o senhor tem aí da cidade, né? do estado e como é que atua, né? Está mostrando o problema e a solução. Nesse caso, saúde, governador, nós temos problemas muito graves nas Santa Casas, não é? Inclusive, a de Araçatuba tem problema. Esse esquema de Santa Casa já não está na hora de fazer um PPP, pensar alguma coisa? Porque o que a gente vê de hospitais nesse país, não é? Grandes empresas, estruturas surgindo, abrir capital, enfim, o senhor já sabe que tem um monte. Isso não é possível ou é melhor preservar e... Olha, as Santas Casas são um patrimônio do Brasil, né? Nem do estado de São Paulo, né? É um modelo que é inspirado da Europa. Nós temos Santas Casas em Portugal, nós temos Santas Casas antiquíssimas em Portugal, que desde sempre procuraram maneiras de se financiar. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa curiosa.
A gente aqui fez leilão das loterias paulistas, né? Então a gente criou uma loteria e passou isso para iniciativa privada. Que aí eu tenho 2 ganhos. O primeiro ganho é o ganho da outorga, né? Pela exploração daquele serviço, e o segundo ganho é a tributação. Esse recurso todo eu estou canalizando para a saúde. Quem fez isso? Santa Casa de Portugal, Santa Casa de Lisboa. E ela instituiu uma loteria para fazer o seu financiamento no século XIX. Então, ela faz isso há quase 200 anos. Ela faz isso há 200 anos. Então, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tem aqui, a gente trabalha com todos os modelos de... Quantas Santa Casas a gente tem no estado de São Paulo hoje? 365. 360. Se eu pegar entidades filantrópicas que prestam serviço de saúde, 680. Porque eu tenho clínicas que fazem, por exemplo, atendimento de hemodiálise, agora Santas Casas, hospital mesmo, 365. Eles têm alguma ajuda além dessas clínicas, por exemplo, do Estado? O que a gente criou para ajudar? Como a gente via que eles eram sempre insolventes, e por que eles eram insolventes? Não por culpa deles, é porque o esquema de financiamento é um esquema que está fadado ao fracasso. Eles são remunerados pelo governo federal e pelo governo do estado por procedimento em cima de uma tabela de referência que está congelada há 20 anos. Como é que a gente resolveu esse problema aqui no estado de São Paulo? A gente criou a tabela do estado de São Paulo. É um esforço de caixa, é um esforço grande. A gente hoje está investindo aí quase 7 bilhões de reais por ano só na tabela SUS paulista. Mas o que a gente faz? A gente equilibra a conta. A gente consegue pagar 5 vezes o que o SUS paga num procedimento. E aí, quando eu faço 5 vezes? 3, 4, até 5 vezes. Quando eu faço isso, a conta passa a fechar. Quando a conta passa a fechar, a gente começa a aumentar a quantidade de procedimento, a gente começa a dar mais vazão. Vou dar um exemplo, a própria Santa Casa aqui de Araçatuba, que está super congestionada e é uma Santa Casa que hoje virou um polo de atração, né, de toda a região. Né? Ela atende os 43 municípios da região, mas ela fazia, por exemplo, 72 mil cirurgias por ano. Ela hoje está fazendo 104 mil cirurgias por ano. Ela fazia... Uma curiosidade. Como é que o senhor guarda todas essas memórias assim? Não é possível, até da Santa Casa de Araçatuba, é muito louco isso, né? Você deve ter alguma inteligência artificial aqui, não é possível. Como é? 70... Sério, pô? Não, eu dou o número das internações. Ela internava, ela fazia 168 mil internações por ano, hoje ela faz 214 mil internações por ano. Essa assessoria do governador é muito boa mesmo, não é possível. Chega aqui, puf, pô, parabéns, hein? Eu estou impressionado. Mas aí, o que acontece? Então, a remuneração maior fez com que a gente aumentasse a capilaridade. Agora, não adianta, eu tenho que aumentar a assistência. Por isso que a gente autorizou, por exemplo, agora, a construção do Hospital Regional de Birigui. Hospital de 270 leitos, vai ser um investimento de 270 milhões de reais. E, além disso, a gente aqui em Araçatuba vai fazer o ambulatório médico de especialidade cirúrgico. Então, a gente vai fazer mais a gente vai ampliar o ambulatório médico de especialidade que já existe para fazer cirurgia, então ele vai funcionar com o Hospital Dia e nós vamos fazer o ambulatório médico de especialidades de Penápolis. Então a gente vai fazer um investimento de 50 milhões em Penápolis, um investimento de 42 milhões aqui em Araçatuba e um investimento de 270 milhões em Birigui, ou seja, aumentar a capilaridade. Não, governador? Não, é porque aí depende do nível de assistência que a gente quer. Aí, pô. É louco. É porque a Santa Casa de Araçatuba já é muito grande, já é um hospital de grande porte. Quando eu abro leito em Birigui, o que eu estou fazendo? Está segurando o pessoal de lá, eu estou jogando demanda para lá. Eu estou descomprimindo aqui. Então, essa é a lógica, né? E aí eu estou criando lá um hospital de médio porte, um hospital de 270 leitos do zero. Tudo certo. Para nós, Araçatubense, aí tudo bem, Birigui faz parte, mas... o Zanata veio aqui exatamente para pedir para... Já ganhou, já levou aí. Já levou? Ambulatório médico de especialidade, já levou um hospital dia. Só reclama de barriga cheia? Nada, tá feliz da vida. Pois é. Governador, infelizmente... Agora, grande gestor, viu? Grande gestor, acho que Araçatuba dá de parabéns aí. Tá terminando o programa, foi tão gostoso, tão rápido, tinha tanta pergunta para fazer, eu vou ter que terminar, viu? É uma pena, viu, governador? Mas, vamos fazer o seguinte, para encerrar... Se o senhor pudesse mandar uma mensagem aqui para os paulistas e uma frase simples, tranquila, como é que o senhor falaria? Porque a ideia é passar isso realmente em todo o interior de São Paulo. O que eu falaria, que é uma coisa que eu acredito muito, não existe impossível. É isso que eu falo. Não existe impossível. Não existe impossível. Coisa boa, né?
fantástico ouvir isso. Governador, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Gostei de conhecer o Tarcísio, sem ser o governador. Com o governador, então, o senhor me deixou a mãe de boca aberta. Vá conhecer tanto número e tanta... Que coisa da educação, de tudo. Isso é muito importante. Parabéns, viu? Obrigado, Chico. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. É uma honra, viu? Prazer foi meu. Muito obrigado. Você, telespectador, eu acho que nós tivemos, além do especial, com o governador e com o Tarcísio aqui conosco. Até o próximo especial. Obrigado.